Olá, boa noite. Quinta-feira, 5 de março. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Reviravolta de um crime dentro de casa. Mais de 3 anos depois da morte de um menino de 12 anos aqui em Porto Alegre, Ministério Público denuncia o tio da vítima pelo homicídio. Para a promotoria, o homem que é tenente da Brigada Militar alterou a cena do crime para simular um suicídio. E tem detalhes ainda mais graves neste caso. Em seguida, a reportagem completa. Luz para a educação pública. Escola estadual na região metropolitana enfrenta problemas de estrutura básicos. Alunos estão obrigados a estudar no escuro. Falta energia elétrica, dá para acreditar nisso? Não tem nem como fazer a merenda para os estudantes. Nesse jogo de empurra-empurra, a qualidade do ensino despenca. Vexame de craque no Paraguai. Campeão com a seleção brasileira é detido por uso de passaporte falso. Quem já foi o melhor do mundo coleciona agora a sequência de escândalos. Reconheceu? Estou falando de Ronaldinho Gaúcho. Junto com o irmão Assis Moreira, eles ficaram sob custódia da polícia paraguaia. Já já, as explicações e o que vai acontecer daqui para frente. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. Segunda edição de hoje começa com um caso que chocou os gaúchos nesta quinta-feira. 3 anos após a morte do filho, uma mãe finalmente conseguiu provar que o irmão dela havia matado o garoto. E o mais grave, para o Ministério Público, o tio do menino, que é tenente da Brigada Militar, abusou da vítima antes de forjar um suicídio. Veja na reportagem. O caçula dos 3 filhos de Kátia teria hoje 15 anos de idade. A lembrança é diária, assim, o André era uma criança muito feliz, muito alegre. Andrei Goulart Gonçalves foi encontrado morto dentro do próprio quarto com uma pistola nas mãos na madrugada do dia 30 de novembro de 2016. Ele tinha 12 anos. Na época, o tio do garoto, o tenente da reserva da Polícia Militar, Jefferson Lopes Goulart, disse que o sobrinho tinha se suicidado. Essa arma estava sob a responsabilidade do meu irmão. E eu lembro que eu sentei na cama de baixo, assim, e ele falou... Por 2 vezes ele falou, não senta, Kátia, não senta para não mexer na cena do crime. E é crime, aquilo ali me, sabe... Um ano depois, a Polícia Civil não havia indiciado ninguém pela morte de Andrei. A mãe não se conformou com a versão de suicídio e iniciou a luta por justiça. Mesmo a certeza que eu tenho que eu estou viva, eu tinha certeza que o Andrei não se matou. Os repórteres Lucas Abate e Vitor Rosa, da Gaúcha ZH, acompanharam o caso e tiveram acesso ao inquérito policial e a laudos do Instituto Geral de Perícias. Um dos documentos do IGP revela que as mãos de Andrei não tinham resíduo de pólvora. Outro laudo aponta que a direção do tiro é incompatível com a posição da arma nas mãos do garoto. A insistência da família convenceu esta promotora e o caso teve uma reviravolta. A criança com as mãos debaixo da coberta, assim. Esse cara matou. E tá ali a motivação, Guia. Eu não posso deixar impune esse crime. A minha função é denunciar. Segundo o Ministério Público, o tenente da reserva assassinou o sobrinho para esconder abusos sexuais e depois forjou o suicídio do garoto. Ele virou réu pelo crime de homicídio doloso quando há intenção de matar e responde o processo em liberdade. Para a família, resta esperar pela condenação do assassino de Andrei, que também deve responder por estupro de vulnerável. Ele ser punido pelo crime que ele cometeu, acalma um pouco o coração. Não é só para essa mãe, que a justiça pode minimizar, pode acalmar o coração. Agora, eu me pergunto se existe coisa mais nojenta, mais cruel do que esse tenente da reserva fez com esse sobrinho, com esse garoto. E aí a sequência de falhas, né? De falhas. Eu não estou aqui para criticar quem teve à frente do inquérito, mas um tiro na nuca, dificilmente uma pessoa vai conseguir dar um tiro na própria nuca para tirar a vida. Né? E aí a insistência. Não fizeram um exame residográfico nas mãos do menino. A insistência da mãe,
a atenção do Ministério Público e, de outro lado, aí também a insistência dos colegas jornalistas, né, do Lucas e do Vitor aí, que trouxeram esse caso à tona e toda a imprensa deu luz a esse trabalho do Ministério Público hoje. A promotora Lúcia Helena Calegari, muito firme, como sempre é a promotoria do júri, né? Avançou e realmente acreditou que aquilo que estava ali no encaminhamento daquele inquérito policial não condizia com a verdade. Não condizia com a verdade. Agora a gente acompanha os desdobramentos na justiça. É réu, mas as nossas leis favorecem, né? Vai responder, por enquanto, em liberdade. Quantos anos ainda vai demorar para esse julgamento, esse tribunal do júri acontecer aqui em Porto Alegre e que consiga sentenciar com a pena máxima esse monstro que matou o próprio sobrinho? Essa é a pergunta que fica a partir de agora. Bom, o assunto desse momento agora é o coronavírus, gente. É a questão da epidemia. Agora o Brasil já tem 8 casos confirmados da doença em 3 estados, os 3 do Sudeste. O André Rossetto está na frente do Hospital de Clínicas, que é uma das instituições aí referência no combate e também no possível tratamento da doença, se vier a se confirmar aqui no Rio Grande do Sul. Andrei, quantos casos suspeitos as autoridades de saúde investigam aqui no nosso estado? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Em coletiva realizada agora há pouco em Brasília, Chemali, foi atualizado para 104 o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Somente em Porto Alegre são 57. Vale destacar que todos esses casos, Chemali, são suspeitos. Hoje o Brasil está com 8 casos confirmados, como você disse, sendo 6 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo. A paciente no Espírito Santo é uma mulher de 37 anos com histórico de viagem à Itália. Em São Paulo, o primeiro caso, só relembrando, é um homem de 61 anos que retornou de Turim, também na Itália. O segundo caso, um outro homem de 32 anos que chegou de Milão, na Itália. Terceiro caso, um homem natural da Colômbia, de 46 anos, também com histórico de viagem à Itália. O quarto caso, um adolescente de 13 anos que também esteve na Itália. E o quinto e o sexto caso não viajaram para a Itália, mas tiveram contato com o primeiro paciente, o homem de 61 anos que retornou da Itália. No Rio de Janeiro, uma mulher de 27 anos do interior do estado do Rio de Janeiro que também esteve na Itália. Chemali. Tá certo, André. Obrigado pelas informações. Bom trabalho a toda a equipe. Gente, nunca é demais, né, a gente reforçar a etiqueta do espirro, né, colocar o braço, o antebraço aqui, álcool gel. Álcool gel nunca é demais, né? Faça a higienização das mãos com frequência, para que você possa se proteger e, eventualmente, se o vírus, né, chegar, não repassar para outras pessoas. É uma questão de tempo, infelizmente, para o coronavírus ser confirmado o primeiro caso aqui no nosso estado. Mais de 100 agora suspeitos em investigação e nunca é demais a gente lembrar da etiqueta do espirro, álcool gel e limpeza, higienização das mãos com frequência. Agora a gente pede luz para a educação pública, como eu falei no início aqui do programa. Vocês já vão entender por quê. Muitas escolas começaram o ano letivo com alguns problemas. Tem falta de professores, obras inacabadas. Tudo isso nós já mostramos várias vezes aqui no jornal. Mas agora eu te convido para ver como, se você conseguir ver, né? Para ver como está acontecendo, o que está acontecendo em uma escola aqui do lado, na região metropolitana. Já pensaram em estudar no escuro? Não conseguir enxergar a própria letra? É revoltante, né? Põe na tela. Cerca de 300 estudantes da Escola Estadual Olaria Daut, em Sapucaia do Sul, estão na companhia da escuridão. A luz da nossa câmera até ajuda, mas não resolve o problema, que se arrasta desde o início de fevereiro, quando parte da fiação foi roubada. Como a gente depende da luz do dia para estudar, então num dia nublado não tem como a gente enxergar, porque não tem nem como os professores passarem no quadro por causa dessa situação que a gente está, né? Uma coisa muito triste, que mal começamos o ano letivo, estamos assim. As cortinas foram retiradas na tentativa de aumentar a claridade. Até as aulas preparadas pelos professores estão tendo que ser adaptadas. Se quiser fazer algo assim mais com uso de tecnologias, que seria um PowerPoint, apresentar umas imagens no quadro, não tem o que fazer, né? Os turnos foram reduzidos pela metade por causa do calor. Não tem como ligar os ventiladores, nem oferecer água gelada aos estudantes.
A falta de luz prejudicou até a merenda escolar. Como a geladeira não funciona, não tem como estocar alimentos. A solução encontrada foi distribuir biscoitos e frutas. A diretora nos conta que já houve aumento nos pedidos de transferências por causa do problema. A redução no número de estudantes chega a 20%. A concessionária de energia até foi procurada, mas disse que o poste da rua está comprometido e precisa ser trocado. Eles começaram a intervir com a Secretaria de Educação. E aí nós estamos aguardando, diariamente nós temos tido contato com a 27ª para saber como está. Como o problema afeta também o serviço de telefonia da escola, que também teve os fios arrancados, os pais dos estudantes se mobilizam para que as atividades voltem ao normal. Como a gente que tem filhos aqui dentro da escola, a gente sabe que a situação, quanto mais tempo esperar, pior vai ser. Mas nossos filhos vão ter que esperar para voltar a retomar toda a carga horária do ano letivo. A Secretaria Estadual de Educação afirma que o valor do reparo já foi disponibilizado pela Secretaria e a previsão é que o serviço comece na semana que vem. Se houver necessidade de recuperar as aulas, a escola vai ter que fazer um planejamento junto com a Coordenadoria Regional de Educação da região de Sapucaia do Sul. Vai ter que fazer um planejamento, a escola. Planejamento que faltou para a Secretaria de Educação do nosso estado. Por que todo início de ano letivo é sempre a mesma mazela? Ou falta professor, ou a escola está sucateada, ou a escola está sem questões básicas. Energia elétrica, vocês viram ali, nem a merenda dos alunos, as merendeiras, né, as tias da cozinha, carinhosamente como a gente chama, conseguem fazer aí o lanche, a merenda de todos. Imagina a qualidade da educação, o esforço que o professor tem que fazer dentro da sala de aula para que o aluno, no escuro, olha só, olha essa imagem, gente. Tiveram que arrancar as cortinas, tiveram que tirar as cortinas. Daí, ó, os interruptores não adiantam de nada. Olha só o breu que fica nos corredores, né? Em sala de aula, os alunos, infelizmente, têm dificuldade extrema de enxergar a própria letra. Né? Olha aí, olha essa imagem, olha a realidade desses alunos de Sapucaia do Sul, né? Esses alunos... fora o calorão, né? Volta e meia, o verão continua, né? Deu uma amenizada nos últimos dias, mas hoje já fez um calor tremendo de novo, um abafamento. E aí, é calor, é falta de energia. O que mais que falta? Planejamento? Jogo de empurra-empurra? Semana que vem, como vocês disseram, nós vamos voltar na escola para ver se a coisa vai estar resolvida. Bom, hora de colocar os pés no campo, né? Colocar os pés no campo, no setor primário. A Expo Direto, feira que acontece lá em Não Me Toque, Expo Direto Cotrijal, homenageia o presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, com o troféu Semente de Ouro. O prêmio é por valorizar o trabalho de pessoas, empresas ou instituições que contribuíram para o sucesso da feira. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Hernani Polo, recebeu o prêmio como reconhecimento pela contribuição para o sucesso da maior feira de agricultura de precisão da América Latina. Tive a oportunidade de estar aqui em todas as edições da Expo Direto, desde a primeira, lá no ano 2000. Recebo essa homenagem como uma forma de estímulo, de motivação para a gente seguir o nosso trabalho. Já aqui no segunda edição você vai ver as explicações de um campeão do mundo detido no Paraguai. Tá aí a imagem, Ronaldinho Gaúcho. Quem já foi o melhor do mundo, campeão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, está tendo que dar agora declarações à polícia paraguaia. A acusação? Uso de documento falso, passaporte e identidade fraudulento. Já as explicações do advogado e de um tal empresário misterioso que ele diz ter cedido esses documentos todos. A gente volta já. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso estado. Fique agora com um recado que a FAB da EVT tem para você.
Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos nesse início de ano? Se você comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora, olha aqui na tela, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. No país do futebol, tudo que um craque faz vira notícia, né? É hora de falar de um vexame de um brasileiro no Paraguai. E não é qualquer cidadão não, gente. É Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão, o Assis Moreira, também ex-jogador, falaram sobre o que aconteceu com eles lá no Paraguai. O que será que eles disseram? Foram pegos com passaportes falsos no país vizinho. A bola tá rolando. Solta aí. Ronaldinho e o irmão Roberto de Assis Moreira prestaram depoimento à promotoria paraguaia na manhã de hoje. Na delegacia, o ex-jogador chegou a ser tietado até mesmo por policiais. Na noite desta quarta-feira, os agentes fizeram uma operação no hotel onde os irmãos estão hospedados e apreenderam documentos e celulares. Segundo o promotor que cuida do caso, eles receberam identidades e passaportes adulterados na chegada a Assunção. Salieron del Brasil, del aeropuerto de Guarulhos, São Paulo, salieron con su documentación brasileña, pero al ingresar al Paraguay, la realizaron con este pasaporte paraguayo. O empresário brasileiro Vilmon de Souza Lira, que representa Ronaldinho no país vizinho, foi preso suspeito de ter fornecido os documentos. Segundo a Justiça Paraguaia, o material é original e pertencia a outras pessoas. As fotos e os nomes de Ronaldinho e Roberto é que teriam sido modificados. Os irmãos foram ao Paraguai participar de um evento contratado pelo proprietário de um cassino. Em entrevista a um jornal do país, um dos advogados de Ronaldinho disse que o ex-jogador é inocente e que teria recebido os documentos do empresário, acreditando que era uma espécie de presente do governo local. Essa não é a primeira vez que Ronaldinho e o irmão têm problemas com documentação. Em 2018, eles tiveram os passaportes brasileiros recolhidos pela Justiça porque não pagaram uma multa ambiental de 8 milhões de reais. Eles foram condenados devido a uma obra que fizeram numa área preservada aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Condenação das pesadas, né? Em setembro do ano passado, após um acordo, os irmãos pagaram 5 milhões de reais e recuperaram os documentos. A multa era de 8 milhões de reais. Na época, eu lembro muito bem que os dois tinham R$ 24 na conta corrente. E aí o Ministério Público foi contundente, apreendeu os passaportes para que eles não saíssem do país antes de acertar as contas aí com o Ministério Público por conta do que fizeram ali, né, o dano ambiental na Zona Sul de Porto Alegre. No mesmo mês, em setembro, Ronaldinho Gaúcho foi declarado embaixador do turismo pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa é a imagem que o resto do mundo tem de um embaixador do nosso país. Será que essa imagem é positiva? Será que dá para acreditar nessas explicações? E esse empresário misterioso não mostrou o rosto? Tem vários antecedentes de problemas com a Receita Federal, com contratos no mínimo suspeitos em algumas outras administrações aqui pelo país. 3 empresas. Realmente, nada positivo essa questão do Ronaldinho e do Assis Moreira. Mais uma vez, um vexame para o nosso país. Olha, a gente vai agora para a redação conversar com a Giza Guerra, porque no noroeste, aqui do nosso estado, um malandrinho ficou preso pelo próprio pé. Estava tentando fugir da onde, Giza Guerra? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Ou de quem, né, Chemali? Ou de quem, né? Pois é, isso que aconteceu em Farroupilha na tarde de ontem. Esse homem aí que a gente vê pendurado pelo pé nessa grade, ele estava tentando roubar uma caminhonete. Ele estava, Chemali, já desmontando o painel do veículo quando os policiais militares chegaram e, ao ser surpreendido pelos PMs, ele fez menção até de puxar uma arma.
Na tentativa, então, de fugir, até acabou encontrando essa grade aí e quando foi pular, acabou ficando preso pelo pé. Ele chegou a levar um tiro de raspão na axila, mesmo assim, ainda tentou pular o portão de uma casa ao lado da prefeitura e ficou preso literalmente. O homem tem 28 anos, recebeu atendimento médico e foi conduzido até a delegacia. Chemali, é reincidente no crime, ou seja, não é bom. Nem de furto e nem de fuga. Será que aprende com essa lição aí, Geisa Guerra? Acho difícil, né, Chemali? É difícil, Mas né? sejamos otimistas. É difícil, né? Obrigado, guria. Uma boa noite pra ti. Até amanhã. Até amanhã. Gente, eu falei Noroeste, é Serra, é Farroupilha, esse flagrante aí que a gente acabou de mostrar com a Geisa ali da redação. A todos, uma ótima noite. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã a gente está de volta às 7h20 da noite para sexta-feira, para o Sextou. Tchau, tchau. Até amanhã.